coloquei ontem para tentar trabalhar alguma coisa, traduzir. Tempo é pouco, né? Porque o que me despertou em relação à bênção sacerdotal? Existe um programa, não sei quantos acompanham ou conhecem, Sid Roth. It's Supernatural. Ele é um judeu que teve uma experiência sobrenatural ainda quando criança. E ele tem um ministério de televisão, todos os dias ele tem um programa, e ele sempre está convidando pessoas que têm uma experiência no sobrenatural. Então todos os programas dele, você veio para ser meu púlpito, ou então ocupa o lugar que dá o Denise, e você hoje é meu púlpito, tá bom? Não, pode encostar aí, senão o seu braço vai cansar. Sid Roth. Ele sempre até começa, hoje já está velhinho. Ele tem um ministério intenso aqui em Israel. Uma das últimas vezes, 1000 judeus, todos levantaram a mão reconhecendo o Messias. Ele diz no programa dele sempre: aqui é onde o sobrenatural é natural. Então ele só convida gente do topo das manifestações sobrenaturais e coisas assim. Então eu recebo os e-mails. Não dá para eu assistir a todos, mas esse aqui chamou a minha atenção, Marcus Warren, porque eu li e comecei a fazer uma pesquisa pelo seguinte: eu tenho um entendimento e uma revelação sobre o nome de Deus. Nós temos na nossa Bíblia o título. O nome representa a totalidade do nosso ser. Você usa o seu nome expressa tudo quanto você é e tudo quanto você tem. Se eu uso um título, eu estou me relacionando com você apenas no que o título representa. Eu digo, professor João. Qual é a minha relação com o senhor João? O professor. Eu chego e digo, doutora Valéria, minha médica, eu estou buscando os conhecimentos de medicina, médico. Quando os judeus voltam da Babilônia foram para a Babilônia, voltaram, e aquela preocupação de não tomar o nome de Deus, de não quebrar nenhuma dos mandamentos. E aí vem, não tomarás o nome de Yahvé, teu Deus em vão. Então, para não correr o risco de usar o nome indevidamente, removeram da Bíblia. Há mais de 6.000 ocasiões em que aparece o nome, vamos dizer, nome próprio. Nome próprio. Yahvé. Há mais. Então, colocaram o que? Adonai. Adonai é o plural de Adon, Senhor. Plural majestoso. Lembra que no passado em português a gente dizia Vossa Majestade, né? Vosso, não é que tem mais de um, mas é o majestoso. Porque quando veio uma tradução, a Standard Version, em inglês, eles até disseram, por que nós não vamos deixar o nome de Deus e colocar o Senhor no título? Ainda chegaram a colocar, mas depois... E como não se usava o nome, foi se perdendo a pronúncia. É um tetragrama. E depois, como Adonai, em hebraico não tem as vogais, depois vem, pega essas vogais de Adonai e tal, e vem o Jeová. Que aí vem os testemunhos de Jeová, que implica, você não usa o nome. As Bíblias em espanhol, a versão antiga em espanhol, conservou o nome. Coloca lá Jeová, não está Senhor. É interessante a Bíblia espanhola, porque o dia de sábado se chama repouso. Dia de repouso. E Jeová. Na Bíblia espanhola, as antigas, porque agora vai modernizando e vai mudando. As outras, em inglês e português, onde tem o nome, colocaram em letras maiúsculas para diferenciar de o senhor fulano, ou senhor título. Diga título. Tudo bem, a gente se acostuma e acha até que é uma coisa boa, né? Respeita o nome de Deus, nem vamos usar, aleluia, tudo bem. E aí, Agora,
bênção araônica, mesmo usando o Senhor, havia algo em mim, no meu espírito. Eu tenho coisas dentro de mim, isso desde criança, né? Que eu não entendo, mas existem percepções dentro do meu ser, do meu espírito, certas impressões ou atitudes de reverência que brotam dentro de mim. Sempre que eu impetrar na bênção araônica, um senso de solenidade toma conta de mim. Toma. Aí eu geralmente elaboro, aí começo a pensar os atributos divinos, porque a ordem é clara: colocarás o meu nome. Mas a gente ficou no título. E alguém que eu ordenei, o Dr. José Luiz, que é o dono da Passaredo, ele mandou fazer para mim um quadro. Ele é madeira, uma madeira, tora de madeira bonita, e ali escreveu o versículo: onde for trazida a memória do meu nome, ali virei e te abençoarei. Isso está no meu escritório, na minha frente. A memória do meu nome. Então, literalmente, eu fecho os olhos e quando eu invoco, eu me lembro do texto. Se eu digo Valnice, alguém escuta aqui, Valnice, quem vai responder? Valnice. Se eu disser Madalena, Márcia, quem responde? Aquele cujo nome está sendo invocado. E um dos decretos no ICGEC que temos, um dos anos, é juntando, interessantíssimo: teu nome permanecerá eternamente. Teu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão bem-aventurado. Bendito seja para sempre o teu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Único lugar na Bíblia onde tem amém duas vezes, e ao terminar diz assim: aqui terminam as palavras de Davi. Olha que extraordinário. Como Davi termina suas palavras? Dizendo que o nome do nosso Deus permanecerá eterno. Ok, então eu proclamo isso em todos os lugares onde eu vou. Aos céus proclamo Yoshua HaMashiach, Yahvé, Deus triuno, e proclamo aos céus o nome. Teu nome permanecerá eternamente, teu nome será propagado, etc. Aí houve um ano, nós estamos 25, 12 menos 25, 13, né? Há 13 anos, não, há 14 anos, eu tenho uma pastora, uma apóstola, Raquel, que trabalhou muito no Japão, foi missionária no Japão, onde estão os nossos apóstolos aqui. E há muitos deuses no Japão. E onde ela chegou no Brasil, estávamos numa reunião de presbitério, em São Paulo, e ela veio e falou, ela disse: pastora, eu estava no Japão pensando, Deus falou muito comigo, porque a Bíblia diz que o nome dos deuses falsos não deveriam ser pronunciados por nós. Agora a gente vai pelas nações, todos proferem os nomes dos seus deuses, mas nós nem sabemos qual é o nome do nosso. Quando ela disse isso, meu espírito, eu recebo assim umas luzes que são como flash. Meu espírito se abre e eu tenho uma percepção que, para traduzi-la em palavras, demora um pouquinho. Mas qual foi a percepção que me veio, tomou conta de mim? Eu me levanto. Uau! Somos a autoridade. Somos a igreja. Como é que nós roubamos o nome do nosso Deus da própria Bíblia, das próprias Escrituras? Se eu digo, por exemplo, Senhor Antônio, Senhor José, Senhor Deus, que sentido tem esse termo Senhor para nós? O que entendemos? Ô Senhor João, faça uma oração, que o Senhor te abençoe. Qual dos senhores? E aí me veio logo esse versículo que eu acabei de dizer, teu nome. Aí depois começa a bombardear minha mente.
Todo que invocar o nome, não o título. O nome. Eu me levantei e disse: Senhor, faço aliança. Restaurar o teu nome em minha geração. Aí disse ao pessoal: onde tiver Senhor, leia Yahvé. Não podemos dizer com precisão que essa é a pronúncia certa. Os ingleses dizem Yahweh, porque eles vão ler o W como U, não é? Yahweh, Yahvé. Mas hoje a maioria dos comentaristas, dos bibliologistas, eles vão colocar o tetragrama Yahvé. Aí, já nos meus dias de seminário, foi publicada em português a Bíblia de Jerusalém, que põe o nome Yahvé. Tá? Eu vi agora que é uma outra, porque ontem eu entrei ali na academia e fui ver, deixa eu ver se tem algum programa evangélico. Ai, topei com um só de versículos, música e imagens. Ai, que coisa mais linda. E vinha lá uma versão Yahvé, né? E agora em português saiu mais uma, embora nem em todos os lugares, que é a King James, aquela que não é na realidade a King James, mas ela fala lá do nome de Yahvé e restaura. Mas aí eu percebi o quê? Quando eu invoco Yahvé, é Ele quem vem. Claro que Ele é Senhor absoluto, mas aí tomou sentido aquele nome. Aí viemos a Jerusalém. Aí Sejec, eu fiz uma assembleia solene. Convoquei uma assembleia solene em Jerusalém, no aniversário espiritual da Sejec, para celebrar o nosso Bar Mitzvah. 12 anos. Mês de março. E que fiz? Encomendei uma aliança de ouro, escrita o nome de Yahvé em hebraico, e presenteei a minha equipe de 12. E fomos fazer a assembleia solene no Monte das Oliveiras, onde já havíamos feito atos proféticos, e naquele dia plantamos uma oliveira como um memorial, ali no monte, lá dentro trigo, vinho, azeite. E eu fiquei de costas para o muro, né? Porque sempre a melhor visão eu dou para o povo. E o povo aqui adorando. E de repente chamam-me a atenção, porque quando eu pedi, levantem as alianças, vamos fazer aqui uma aliança aqui, vamos restaurar o nome de Yahvé em nossa geração. Aí alguém chamou a atenção: olha o céu! Apareceu uma bola multicor no céu de Jerusalém. Está filmado. Eu levei anos para contar essa história sem chorar. Está filmado. Aí me chamaram a atenção. Não tinha chuva, não tinha nada. A própria guia, né? Você estava naquela cidade, a Selma, não foi? A Selma. Você também estava. Foi a Selma. E como tudo estava sendo filmado, foi filmado. O que é que eu entendi? Que Deus deu um sinal de aprovação à aliança. Então, esta aliança que eu tenho aqui é um memorial do nome, e que em minha geração eu vou restaurar o nome. Só que um dia em Colômbia, eu não sei, de repente acho que um sabão tomando banho, meu Deus, minha aliança foi-se. Caiu lá no buraco. Fiquei uns dias sem aliança. Era janeiro, mas eu vim em março para comemorar os meus 50 anos de ministério em Jerusalém. E nós fizemos um culto transmitido para o mundo inteiro, a partir de Jerusalém, na torre de oração, para celebrar meus 50 anos de ministério. 2015. Aí eu disse: Satanás, tu me pagas. Tu me roubaste uma aliança de 18 quilates, tão fininha, né? É o que dava para comprar. Eu vou buscar qual é o melhor ouro que existe em Jerusalém. Aí tinha uma menina casada com um brasileiro, uma judia, e ela fabricava. Então eu encomendei aqui 24 quilates, grossa, pesada, mas ela fez tão apertada que não consigo tirar. Quando eu tenho que fazer o exame que diz para tirar, meu Deus do céu, é uma dor, toca sabão. Ok, eu tenho $1000 no dedo aqui, né? Tu me paga, Satanás. Não me roubas o nome. Não vai cair, não. Não vai. Não tem como. Como cair? Que presa.
Agora, quando o Sid Roth falou que ia entrevistar este homem sobre... Aí começa, né? Você já sabe que desperta a minha atenção de mestre. O manuscrito mais antigo. Uau! Aí lá fui eu fuçar. Claro, como sempre, eu sou uma fuçadora, né? Nunca vi, meu pai do céu. Eu escuto uma palavra, eu tenho que pesquisar, né? Tem que ver. E é interessante, porque ele vai contar a história, mas eu fiz aqui um PowerPoint. E eu vou pegar o meu PowerPoint, embora não tenha imagens para mostrar para vocês. Mas... eu fiquei tão impressionada, eu disse, uau, agora entendi por que o meu espírito fica tão solene quando eu vou proferir essa bênção. Aqui é o nome de Yahvé em hebraico. Deixa eu ver. Aqui é como a gente grafa em português. Iod, diga. Iod, rei, vav, rei. Ok, rei. Faltou isso. Ok. Dá pra ver? Não entendi. Baixar o telefone, que acho que baixar o telefone. Abaixar o som. Agora, aqui ó, este é o arqueólogo Gabriel Barkey, que descobriu o manuscrito 1979-1981. Vocês veem ali, é num túmulo de sacerdote. Agora, eu sempre acho que existe uma razão para se ocultar alguma coisa e revelá-la. Como ocorreu com os manuscritos do Mar Morto, que só são restaurados quando Israel volta à terra. Mas veja a data. Dr. Rick Amato foi quem discipulou, ele é um batista, discipulou Warren Marcus, que é o que pegou a revelação da oração, foi pesquisar o hebraico antigo, ficou muito impressionado. E ele tem agora desenvolvido o ministério em cima do nome. Tem havido cura. Olha, tanto milagre na ministração dessa bênção que eu fiquei impressionada. Então aqui está, é o que estava lá no museu, era essa imagenzinha aqui, esse pingente aqui, tá? Foi isso que encontraram. Um pingente no hebraico paleo, que é um hebraico antigo. E curiosidade, o nome de Deus ainda não havia sido tirado da Bíblia. Logo está Yahvé. Nessa parte aqui está Yahvé. Em prata, aqui é porque ele coloca o inglês, né? Do lado é o inglês e o outro é o hebraico paleo. Tá? Muito bem. Por que ele ficou impressionado? Porque a pessoa que ligou para ele, aquele que foi o seu tutor, estava tão emocionado e disse que sentiu um impacto quando a oração foi lida naquele hebraico. Sentiu uma luz penetrando dentro dele que ele ficou até com inveja. Eu, judeu, já proferi tanto essa bênção. O que existe nisso? Porque diz o texto em número 6. Disse mais Yahvé a Moisés: fala a Arão. Olha bem, Arão é o sumo sacerdote. Nem Moisés podia dar essa bênção. Apenas o sumo sacerdote. Todos os dias Arão teria que proferir sobre o povo a bênção. O povo havia quebrado a aliança. Deus não tinha mais necessidade de abençoar o povo. Mas Deus entrega esta bênção. A única oração que Deus Pai Yahvé entregou para que o sumo sacerdote proferisse.
fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Só que quando o sacerdote ia abençoar, como é que faz? Levanta as mãos. Agora vamos à imagem que a Márcia ontem mostrou. Forma a letra Shem. Adonai. El Shaddai. Levanta as mãos e forma a letra Shem de Shaddai. Que a Beth te abençoe. Agora, por quê? Por que Deus preservou esta porção particular das Escrituras? Porque esse pingente foi descoberto neste período da história, se não tivesse significado para esta dispensação na qual vivemos. Aí ontem à noite baixei lá uma mensagem desse senhor Warren, que eu vim dele ministrando numa igreja, e ele vai todo elaborar das revelações de Cristo, e mostra como nós tivemos um tempo, Jesus é revelado, e ele fala, Jesus, depois o Espírito Santo. E na conclusão dele, com a qual eu concordo, nós vivemos numa sociedade de ausência de paternidade. E na restauração de todas as coisas, Deus está trazendo luzes sobre verdades esquecidas. E será que Deus não quer se nos revelar em sua paternidade, em seu amor paternal, o nível de relacionamento com o Pai? Isso por causa do significado em hebraico. A restauração de bênção foi dada diretamente por Deus a Moisés. Como disse há pouco, como resultado da restauração sendo proclamada pelo sumo sacerdote, todos os dias ocorreu o seguinte: o que o povo provou debaixo desta bênção diária sacerdotal? Primeiro, eles receberam provisão diária, maná do céu. Quando ficaram cansados do maná, vocês lembram, Deus lhes deu codornizes. Segundo, eles receberam proteção angélica dos seus inimigos. Terceiro, eles receberam saúde sobrenatural. Quarto, eles tiveram riqueza sobrenatural. Seus rebanhos cresceram. Mesmo no deserto, os animais tiveram o que comer. Quinto, por 40 anos, suas sandálias e suas vestes nunca envelheceram. Próximo, sua população multiplicou-se com a bênção de mais filhos. Próximo, a Shekinah, glória de Deus. Sua temível presença entrava no Santo dos Santos, no meio do acampamento. Próximo, quando havia um problema, Moisés entrava na nuvem de glória para encontrar-se com Deus e pedir sabedoria para a solução dos problemas, e todas as vezes Deus respondia às suas orações. Eles tinham proteção sobrenatural. Uma nuvem durante o dia para cobrir todo o acampamento. É como se Deus mandasse um ar-condicionado durante o dia para o calor do deserto, e à noite mandava um aquecedor, né? Através da coluna de fogo. Eles tinham um aquecedor sobrenatural também, uma coluna de fogo que se estendia sobre todo o acampamento para os conservar aquecidos no frio noturno do deserto. Agora, ele começa pedindo: faça esta oração, ó Deus de Israel. Diga: tenho fome de te conhecer. Tenho fome de te conhecer. De um modo mais íntimo do que antes. De um modo mais íntimo do Se esta divina oração Se essa divina que escreveste pode ajudar-me a experimentar pode ajudar-me a experimentar de modo maior de modo a maior tua pessoa, a tua pessoa. então eu quero eu que a quero tua tornes real para mim. tua tornes real para Dá-me mim. a habilidade, Dá-me pelo habilidade, poder do teu Santo pelo Espírito, poder do teu Ruach Santo HaKodesh, o ar na de Kodesh, compreender de compreender a verdade a e verdade, receber uma impartição receber da uma tua presença da tua presença, como nunca. como nunca. Faça esta oração em nome de Yoshua. Aleluia. Agora, uma coisa interessante, porque aí eu fiz várias pesquisas, não somente de Warren, mas sobre as revelações. Existem diferentes níveis de compreensão das Escrituras. Ok? Então, entre os eruditos,
Hebreus. O primeiro nível é peshat, é entender a superfície ou o significado literal. Você lê a Bíblia, entende o significado. O segundo nível é remes, lida com uma verdade mais profunda que o texto toca ou para o qual aponta. O terceiro nível, perash, é uma elucidação do texto. Sot é o significado secreto oculto enterrado nas nuances das letras e das palavras hebraicas. Do mesmo modo, aí escreve este comentarista, não é Warren, creio que há níveis mais profundos de bênção e compreensão disponíveis para nós, falando a nós cristãos. Primeiro, o benefício vem simplesmente por ler a palavra de Deus. Esse é o mais superficial. Você lê a Bíblia, ok, é abençoado. Mas o segundo nível, a meditação da palavra. Quando você medita na palavra, então o significado cresce. Okay? Terceiro, maior compreensão vem quando começamos a estudar seu significado mais profundo. E conexão, chegamos, né? Com os versículos relacionados com outras passagens da Bíblia. Quando chegar, me avisa. Quarto, outro nível mais profundo ocorre quando estudamos o significado do grego e hebraico das próprias palavras. Quinto nível, a transformação, quando ela se manifesta como palavra de Deus, afetando o nosso próprio pensamento. Sexto nível, ainda mais profundo impacto vem do próprio Deus, quando o seu Santo Espírito escreve o significado desta palavra em nossos corações. E o sétimo, que é o maior nível, vem quando Deus manifesta a si mesmo, sua própria pessoa a nós, habita dentro de nós e sobre nós e flui de nós para os outros. Qual é o nível de entendimento das Escrituras que queremos? Eu quero ser. Eu quero me aprofundar. Daí, porque busco penetrar cada vez mais profundo no significado das palavras. O resultado qual é? Diga, uma mudança tangível. Uma mudança em nossas tangível. mentes, corações, almas e circunstâncias. Como consequência, nós obtemos rompimentos sobrenaturais para cumprir nosso chamado, destino e propósito enquanto estamos no planeta Terra. Eu acho que Deus vai nos levando. Qual o segredo por trás do nome? Assim porão no meu nome. É o que diz número 6:27. Assim porão o meu nome. Diga, meu nome. Meu nome. Chegou? Chegamos. Pausa para continuar.